Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre corrente elétrica, isso mesmo. Vocês sabem o que é corrente elétrica? Como é que se forma corrente elétrica? Isso a gente já tem dicas lá quando a gente fala de potencial elétrico, tá? Então a gente vai revisar também, falar um pouquinho sobre o potencial, que é uma dica aí sobre como acontece, como ocorre a corrente. Vamos lá então? Bom, então o que é corrente elétrica? Basicamente, por definição, é um movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Então, a corrente elétrica pode ser um simples jato de partículas no vácuo, como sendo aquelas TVs antigas que a gente jogava um feixe de elétrons, tá? Ou ainda, na maioria dos casos, né, a corrente vai acontecer em fios condutores, metais condutores. Por exemplo, quando a gente aplica uma diferença de potencial em um fio metálico, lembra lá, então, diferença de potencial, quando eu tenho uma placa negativa com uma placa positiva, né? Eu aplico essa diferença de potencial, essa energia associada a essa diferença de potencial, e aí o que vai acontecer? Vou criar uma corrente elétrica ali dentro, vai surgir uma corrente elétrica ali dentro a partir dessa diferença de potencial. Mas quem é que vai andar? São os elétrons que estão presentes no meu metal, tá? No meu fio condutor. Então, o que provoca o movimento ordenado dos portadores de carga elétrica? É uma diferença de potencial. Então, pode ser uma bateria, uma pilha, uma fonte de tensão elétrica, a nossa tomada de casa, onde a gente tem lá 220 volts. Isso daí é uma diferença de potencial. E aí, é a partir daí que a gente cria e que surge a corrente elétrica, tá certo? Então, por definição, a corrente elétrica é a quantidade de carga que passa por uma seção reta de um condutor em um determinado tempo. Essa é a nossa definição oficial, real oficial de corrente elétrica, tá? Bom, então assim, se ela é a quantidade de carga que passa por um fio condutor em um determinado tempo, observem aqui, é na seção reta do fio condutor, então é dentro dessa áreazinha aqui, né, por um determinado tempo. E aí os elétrons vão passar por aqui, esse determinado tempo, essa quantidade de carga. Como é mais difícil a gente medir quantos elétrons, o número de elétrons, a gente utiliza a quantidade de carga que passa. E aí, definição aqui conta como a gente calcula I é igual a Q dividido por ΔT de tempo. Então, o I é a intensidade da corrente elétrica, nova letrinha aí pra gente, né? Que é calculada em amperes. Agora a gente vai utilizar aqui, letra A de ampere. A quantidade de carga elétrica, que é em Coulomb, e o tempo em segundo. Então, vai ser Coulomb por segundo, e isso a gente chama de ampere, tá certo? Bom, antigamente se pensava que o sentido da corrente elétrica era do positivo para o negativo. Mas hoje em dia a gente sabe que quem é que se mexe dentro de um circuito? Dentro de um circuito são os elétrons, né? Os prótons estão bem juntinhos, coesos lá no nosso núcleo do metal. Então, a gente tem o que a gente chama de sentido convencional da corrente elétrica, que se pensava, se convencionou, tá aqui em azulzinho, e em verde é o sentido real do movimento dos elétrons, ou seja, o sentido real da corrente elétrica, que vai do polo negativo, percorre tudo aqui, até o polo positivo. Então, sai do negativo e vai para o positivo, tá certo? Então, em metais, quem se movimenta são os elétrons. Nos líquidos, a gente vai ter um movimento de íons tanto positivos quanto negativos, daí não tem essa diferenciação, porque os íons são livres, então pode ser tanto os íons positivos quanto os íons negativos. E nos gases, mais ainda, então eu posso ter íons positivos e íons negativos em movimento, causando corrente elétrica, e elétrons livres também causando corrente elétrica. Professora, onde é que eu vejo um metal causando e tendo uma corrente elétrica passando por ele? Bom, na lâmpada fluorescente, ela só fluoresce, né? Só libera essa energia porque está passando corrente elétrica ali dentro. Então, o gás que está ali dentro absorve
energia da corrente elétrica, libera a luz, a energia em forma de luz, mas para que isso aconteça, está passando corrente elétrica ali dentro daquele gás, tá? Então, nós vamos trabalhar com os metais, onde os elétrons vão se movimentar no sentido contrário ao campo elétrico, né? Eles sempre se movimentam nesse sentido contrário, ou seja, que é no sentido real da corrente elétrica, é o sentido real que a gente trabalha, beleza? Sempre do polo negativo para o polo positivo, isso é muito importante a gente gravar. Algumas curiosidades, aqui eu coloquei bastante texto, mas é só curiosidade sobre corrente alternada e corrente contínua. Basicamente, a corrente alternada é quando os elétrons vão para um lado e vão para o outro, não tem um sentido único para ir, né? Então eles vão ora para frente, ora para trás, mudando de rota cerca de 120 vezes por segundo, tá? Isso é muito fundamental nas linhas de transmissão, porque as linhas de transmissão recebem um número muito elevado de elétrons, né? Então eu não posso ter só um fluxo ordenado, eu preciso ter um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, porque senão a linha não ia aguentar. E aí dentro desses transformadores que ficam lá na rua, nas nossas casas, né? Então essa voltagem é bem grande, essa energia é bem grande e eu preciso ter essa corrente que a gente chama de corrente alternada. Já o fluxo a corrente que a gente chama de corrente contínua é quando o fluxo de elétrons sempre é o mesmo dentro de um fio. Então, por exemplo, uma pilha vai fornecer uma corrente que é contínua, né? Ou seja, o fluxo de elétrons sempre vai ser do polo negativo para o polo positivo. E isso vai ser sempre assim. Só que com isso a energia elétrica não pode ir para muito longe. Porque eu não tenho essa alternância e alguma hora eles podem se perder ali no meio, né? Então a corrente contínua é utilizada em pilha, baterias ou para percorrer circuitos pequenas distâncias, né? Então dentro de casa a gente tem corrente contínua, mas a que vem lá de fora ela é alternada para percorrer grandes distâncias, tá certo? Umas curiosidades sobre corrente. Vamos para os exemplos de corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica de intensidade de 5 amperes percorre um fio condutor. Determine o valor da carga que passa através de uma seção transversal em 1 minuto. Então, eu tenho aqui a corrente elétrica, que é 5 amperes, eu quero saber a carga e o tempo é 1 minuto. Mas o tempo não pode ficar em minutos, eu preciso transformar para segundos. Então, eu pego 1 minuto, quantos segundos tem 1 minuto? 60, né? Então, multiplico isso em 1 minuto por 60, dá 60 segundos. Vamos isolar aqui, ó, porque eu quero saber a carga. Então, o tempo tá aqui dividindo, vai lá para o outro lado, do lado da corrente, multiplicando. Então, quer dizer que a carga elétrica é igual a corrente multiplicado pelo tempo. 5 vezes 60, então vai ter uma carga elétrica total de 300 coulomb passando por minuto, certo? Então, essa vai ser a nossa carga elétrica por minuto. Próximo, por um fio condutor metálico passam 2 vezes 10 na 20 elétrons durante 4 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico, dada que a carga elementar do elétron é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Bom, agora a gente vai dividir em duas partes essa nossa conta. Por quê? Porque eu não tenho a carga elétrica, eu tenho o número de elétrons que está passando. Mas a gente sabe como calcular a carga elétrica a partir do número de elétrons e da carga elementar. Então, carga elétrica é igual ao número de elétrons vezes a carga elementar. A gente vai multiplicar. Carga é igual a 2 vezes 10 na 20, multiplicado por 1,6 vezes 10 na menos 19. Notação científica, gente, a gente multiplica o númerozinho aqui da frente, 2 vezes 1,6, que dá 3,2. Multiplicado, mantém a base, somos expoentes, só que aqui eu tenho um menos, então fica 20 menos 19, sobra 1. 3,2 vezes 10 na 1, a gente pode chamar de, isso daqui só multiplicar o 3,2 por 10, né? Fica melhor para calcular, 32 coulomb. Pronto, achei a carga. A partir disso, agora a gente vai calcular a corrente. Segundo passo. Corrente elétrica é igual a carga dividido pelo tempo.
A carga é 32, o tempo já está em segundos, já temos 4 segundos aqui. 32 dividido por 4, 8 amperes. Então, a corrente elétrica, intensidade da corrente elétrica que atravessa esse condutor metálico é de 8 amperes. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha sobre corrente elétrica. Logo, logo a gente vem e fala sobre as leis de Ohm e os resistores elétricos, tá bem? Um beijão, tchau, tchau!